Vamos lá para o nosso quadro Saúde agora, sempre com um profissional de suma importância, profissional esse que faz parte, do quadro, da equipe da nossa querida Unimed, sempre pertinente, assuntos pertinentes para essa discussão com você que está em casa. É um quadro de informação e, claro, também ajuda direto você que está aí assistindo. Às vezes você está passando por isso, às vezes você conhece alguém e aí vem a explicação de um doutor, de uma doutora, de um profissional da área da saúde. E quem a gente vai receber hoje é muito importante. Aliás, Maria, é uma doença que afeta muitas pessoas, né, Mar? Sim, Neto, exatamente. LER e DORT, são os problemas aí causados devido ao dia a dia do trabalhador. Exato. E às vezes nem do trabalhador. A doutora Tânia, Neto, eu estive no consultório dela e ela explicou tudo pra gente. Inclusive, dia 28 de fevereiro é o Dia Mundial de Combate às LER e DORT. Eu confio em você, então, convidando você que está assistindo o programa Piracicaba agora a assistir aí todas as explicações da doutora Tânia. É o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E hoje nós estamos aqui no consultório da doutora Tânia. Vamos falar de um assunto muito importante, principalmente neste mês de fevereiro. Doutora Tânia, ela que é médica cooperada da Unimed, cirurgia especializada em cirurgia de mão. Doutora Tânia Amara da Silva Gomes. Doutora, muito boa noite. Obrigada por nos receber aqui em seu consultório, E vamos hoje falar de um assunto muito importante. Boa noite. A gente vai falar de LER hoje, dia 28, que é o dia de prevenção ao LER. O que são, as lesões por esforços repetitivos, Temos a LER, que é essa sigla, que tem significado, e DORT, que é uma sigla mais nova, que são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, Na verdade, ele não é um CID, não tem uma doença específica. Na verdade, é um termo genérico, que é um agrupado de afecções osteomusculares. Entre elas, daí a gente pode incluir a tendinite, que é uma das mais comuns, Tendinite, bursite, epicondilite, as dores lombares, as chamadas lombalgias, dorsalgias, problemas cervicais. Então, é uma série de CIDs envoltos nesse mesmo termo, Então, a gente não tem um tratamento específico para tudo, porque ele não é individualizado. Cada vez mais a gente está vendo também que existe uma associação biopsicossocial, que chamamos, que é quando a parte psicológica, a parte insatisfação com o trabalho também é envolvida nesse DORT, não a parte apenas muscular. Isso também pode levar a essa doença ocupacional. O DORT, ele começou a aparecer, esse termo teve que aparecer por conta das lesões de esforços repetitivos não serem apenas ocupacionais. Então tem muita gente que é esportista, tem outros tipos de atividades que podem ter essas lesões. Então, o que mais pode acontecer, fora as lesões por esforços repetitivos? Foi visto que não só ocorrem lesões, nem sempre ocorrem lesões, às vezes são processos inflamatórios só. Então isso é um ponto, para isso da DORT. E outro ponto é que não só os esforços repetitivos, tem a sobrecarga mecânica, as pessoas que trabalham fazem bastante força, ou que ficam muito tempo em pé, parada, que chama sobrecarga estática, e até os problemas psicológicos, psicossociais que podem estar envolvidos. Então, isso basicamente que é esse termo LER-DORT. Então, cada vez menos a gente foca no termo LER-DORT e tenta diagnosticar mais cada problema individual para o paciente ter um melhor tratamento. Cada caso é um caso específico, e a medicina vem cada vez mais deixando individualizado, esse tratamento. Agora, doutora, o LER é um termo que a gente ouve já há bastante tempo, O DORT, ele é um pouco mais recente, Ele surgiu mesmo de uns anos para cá. Você acha que isso tem a ver também com o advento do computador, da internet, do celular, que agora a gente está, praticamente... O celular é um objeto aí que a gente está literalmente na mão praticamente o dia inteiro ou muitas horas do dia, Quem trabalha com o celular ainda mais, Você acha que isso pode ter, na sua opinião, isso pode ter agravado, esses problemas relacionados às mãos?
Assim, no trabalho, com certeza, o computador, né, tem, quando usado inadequadamente, sem ergonomia, sem ter os cuidados próprios, pode ocorrer lesões. Mas cada vez mais também a gente vê que no dia a dia, desde adolescentes até idosos, estão tendo muitos problemas com os celulares, principalmente, né? Por digitar de maneira inadequada, não ter um apoio, não ter um descanso, dor cervical. Então, são vários problemas que realmente ocorrem por conta disso. Mas no trabalho existe a parte da ergonomia. Se você tem os cuidados, os apoios corretos, isso pode ser evitado. Porém, se não houver, obviamente, aumenta o risco de tendinite, cervicalgias, mesmo lombalgias. Então, realmente, aumentou tudo, mas não só problemas relacionados ao trabalho, né? O dia a dia também aumentou. A doutora comentou, né? Pode ser além dos trabalhos, né? Esforço durante o dia a dia, as horas de trabalho, podem ter outras também, como pessoa que treina, que levanta muito peso, né? E outras atividades que podem causar. Qual seria assim os sintomas, os principais sintomas, para quem está nos assistindo possa identificar e falar: opa, parece que eu já senti alguma coisa assim que a doutora está falando. E daí procurar também uma orientação, um tratamento, né, doutora? Que também o quanto antes, isso também evita aí um agravamento, né? Sim, Relacionado aos membros superiores, especificamente, né, a gente vê os formigamentos, né, bem comum acontecer, as dores articulares, dores relacionadas ao movimento, conforme mexe, né, piora essa dor, dores musculares, as chamadas mialgias, cansaço, às vezes um cansaço nos membros, né, a pessoa sente, por mais que descanse, continua com aquela dor, cansaço, dor em pontada, dor em agulhada, rigidez mesmo do membro, acorda com rigidez, com a mão edemaciada. Então tem vários sintomas, mas aí eu estou abrangendo uma tendinite, um túnel do carpo, né? Tem várias síndromes, né? Várias doenças que podem acontecer. Então esses são alguns dos sintomas que você pode já ficar esperto, somente para os membros superiores. E membros superiores a gente pode relacionar não só especificamente a mão, mas como irradiar pelo braço também pode estar relacionado, doutor? Sim, o membro superior é da escápula, né? O pessoal chama de pá, né? A escápula vem dessa região, então até a mão. Então tudo isso. Então, às vezes tem uma dor cervical mesmo, que pode irradiar para o braço, né? Então dores irradiadas. Tudo isso pode considerar um tipo de tendinite ou bursite, e daí considera uma DORT se for relacionado ao trabalho. Assim, às vezes um choquinho, né? A pessoa está fazendo alguma atividade, sente dar aquele choque, aquela dorzinha. Isso pode ser um alerta para a pessoa ficar, prestar atenção, observar, porque às vezes você sente algum desconforto e daí no dia a dia passa e esquece. E isso pode ir piorando com o passar do tempo. Sim, são as dores empontadas e agulhadas, né? Então, se vê que acontece isso com uma certa frequência, né, já fica de olho e procura um médico para ser melhor avaliado, né? Perfeito, doutora. E agora, para a gente deixar o público também bem atento, né, quais são as causas, né? O que pode causar as chamadas LER e DORT? Então, entre as causas, né, a gente pode ter o seguinte: quando 2 ou mais fatores da organização de trabalho não são respeitadas, pode vir a ter uma LER-DORT. Então, o que seria? Não ter mobiliário adequado, né? O equipamento não está adequado para o trabalhador, ele não tem um treinamento adequado, a jornada de trabalho ser além do que é o permitido, não tem intervalos adequados, ele fazer esforço excessivo, né? Não tem nada que adapte para ele não fazer tanta força. Então, se não for seguido essas orientações, né, a chance, né, de ter uma LER-DORT aumenta bastante. Então, basicamente, a parte do trabalho e do ambiente dele reflete muito em ter uma LER-DORT, né? Tá? Mas hoje em dia também a parte psicológica é muito afetada. Então, se a pessoa não está contente com o trabalho, né, isso também afeta, né? A dor, que de repente era uma dor banal, não era para ter tanta dor, ela se exacerba, né? Fica mais evidente, porque a pessoa já está ansiosa, nervosa. Então isso também é contado hoje em dia.
Doutora, no caso, né, da pandemia, onde tivemos aí muitos trabalhadores que saíram dos escritórios, né, das empresas e foram trabalhar em casa, né, nessa questão que você comentou do mobiliário, né, que isso pode afetar muito, não é adequado. Durante a pandemia isso deve ter acontecido demais, né? Houve aí um certo crescimento nessa questão referente ao trabalho em casa, né, que as pessoas tinha que fazer tudo em casa, né, doutora? As mulheres tinham que ajudar as crianças na escola, tinha que fazer o seu trabalho, tinha que fazer o trabalho de casa e tudo ao mesmo tempo agora, né, além de todo o estresse da pandemia, que já é, né, um agravante aí, que todo mundo ficou abalado, né, psicologicamente. Isso também pôde, né, nesse nosso período que estamos vivendo, agravar esses problemas. Sim, sem falar as alterações psicológicas do período, né? O mobiliário mudou, né? Ele foi para casa. De repente a casa não estava preparado para receber ele, né? No trabalho que ele exercia na empresa e já estava, né? Já tinha a parte econômica já estava toda ideal para ela, né? A hora que esse trabalhador, essa mulher, esse homem vem para casa, não fica de forma torta, ficou trabalhando no sofá, ficou trabalhando numa mesa que não era adequada. Então, na prática, realmente a gente já viu um aumento bem importante disso, né? Muitos foram se adaptando para conseguir levar isso durante a pandemia, mas com certeza aumentou o número de trabalhadores aí com Ler Dort nesse período, né? E agora, né, voltando para o escritório, você vê que voltou a dar uma normalidade, deu uma baixada no número de casos. Muito bom. Olha, a gente está aqui no consultório da doutora Tânia conversando, né, sobre Ler e Dort. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, é o tempo de beber uma água e nós já voltamos para conversar mais um pouco com a doutora Tânia. Para a Unimed Piracicaba, cada dia é uma nova oportunidade. Cada cliente uma conquista. Cada desafio uma motivação. Foi assim desde o primeiro dia. E sempre será. Sua saúde é o que nos motiva a inovar, aprimorar e crescer. Unimed Piracicaba, 50 anos. Uma história com começo, meio e vida. Já estamos de volta aqui com o nosso quadro, né? Oferecimento da Unimed Piracicaba, Saúde Agora. Hoje o tema é Ler Dort. Nós estamos aqui com a doutora Tânia Amara Silva Gomes, ela que é médica cooperada da Unimed Piracicaba e especialista em cirurgia da mão. Doutora, vamos relembrar esses dois termos, né? Que eles estão abreviados como Ler e Dort, mas eles estão relacionados, nesse caso, especificamente ao trabalho, né? Sim, a LER, né, é um termo que, lesões por esforços repetitivos, que apareceu inicialmente. Ele queria falar sobre as doenças do trabalho, mas é um termo muito genérico. Então, depois foi criada a DORT, né, que é distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, que já abrangia, né, ele deixava claro que as lesões nem sempre é a lesão, né, e nem sempre é por esforço repetitivo. Pode ser por esforço, sobrecarga estática, né? O paciente ficar parado, por fazer força, né? Vibração, equipamentos que tenham muita vibração, ou mesmo por problemas sociais, né? E psicossociais. Então, por isso que foi desenvolvido esse novo termo que é o DORT, para abranger mais os problemas realmente trabalhistas. Porque antes o LER pode ser qualquer esforço repetitivo, né? Então, a pessoa que treina, que faz alguma atividade que pode ter lesão, não necessariamente ele está trabalhando. Então, por isso que não abrange. Tá? E doutora, essas lesões, elas podem tornar assim a pessoa incapacitada? Então, isso é muito questionado, né? E muita gente tem isso em mente. Por quê? No passado, quando a gente considerava Ler Dort, né, falava, a pessoa tem Ler Dort, mas não deixava claro qual patologia, né, não estudava a fundo qual patologia o paciente tinha, né, por exemplo, ele tem uma tendinite no punho, é diferente ter uma tendinite do punho de uma bursite no ombro ou uma lombalgia, né, cada patologia tem seu tratamento, né, então uma hora que a gente deixava
tudo no mesmo meio, né, com uma coisa única, o paciente não tinha um tratamento adequado. Então, antigamente, muitas vezes o paciente não tinha um tratamento adequado e evoluía com dores crônicas e até sequelas permanentes, mas por conta disso. Então, hoje, cada vez mais, a gente individualiza, né, o problema do paciente, vê o que ele tem e trata. Quais tratamentos que a gente tem? Analgesia, né, fisioterapia, uso de órteses, alongamentos, exercícios físicos, em alguns casos até cirurgias, em alguns problemas que existe a cirurgia, né. Então, isso caiu por terra, né. Então, hoje não existe doença incapacitante quando é feito, né, todo esse tratamento e segmento. E o diagnóstico sempre, o quanto mais precoce, é sempre melhor para uma recuperação. A gente sempre destaca aqui que a Unimed Piracicaba, ela tem toda essa rede de apoio, todo esse conceito, né, mesmo de um trabalho integrado, né, com multiprofissionais, para que a pessoa possa ter, o beneficiário possa ter uma recuperação completa, né, e procurar também desde o início, né, doutora? Sim, na verdade a prevenção é o mais importante, né, sem dúvida prevenir, né, tanto ter o mobiliário certo, a pessoa também, né, fazer o exercício físico, né, ela tá bem com o trabalho, tudo isso já ajuda. Mas uma vez que a prevenção foi falha ou teve algum problema, o paciente procurar o médico logo nos primeiros sintomas é muito importante para não desenvolver uma doença e daí ser um pouco mais arrastado o tratamento. Na Unimed você tem aí todo esse atendimento multidisciplinar. Inclusive a doutora citou fisioterapia, né? De mão, né? Existe terapeuta de mão, que é específico para as patologias de mão, tem os fisioterapeutas, então tem todo esse apoio e, né, sempre procurar um médico para ter essa indicação o quanto antes, né? Doutora, agora a gente, né, no dia 28 de fevereiro, o Dia Mundial de Combate às LER e DORT, né? Também é um dia importante que fica como alerta para a população, né, doutora? Sim, né? Prestar atenção no ambiente de trabalho, ver como estão as dores, se tem dores, né? Então, logo no começo, já procurar ajuda, né? Ver que uma posição não está adequada, conversar com o médico do trabalho, ver o que pode ser adequado. Isso é muito importante, né? Para ter um bom relacionamento na própria empresa, ter uma vida melhor, né? Que a gente não tendo dor, tendo um bom ambiente de trabalho, né? Assim vai estar ótimo, né? É a qualidade de vida, né, doutora, que a gente sempre fala aqui. E quando se trata de prevenção, né, na saúde, sempre é melhor, né? Doutora Tânia, eu quero agradecer muito, viu, essa sua aula aqui pra gente hoje, todos que estão nos assistindo, né? Lembrando, então, no dia 28 de fevereiro, para você prestar atenção aí no seu trabalho, na sua casa, né, nas suas atividades, para que você tenha também uma qualidade de vida. Doutora, muito obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Tá aí então nosso quadro da Unimed. Um abraço para a doutora Tânia, assunto pertinente, né? Quantas pessoas acabam desenvolvendo, né, essa doença justamente por repetição? Aliás, tem participação falando exatamente sobre isso, né, Maria? Exato, Neto. Olha, o Rodrigo, a Katia estão nos assistindo lá de São Pedro, né, amigos? Eles estão dando um boa noite aqui, carnaval, vão ficar em casa, né? E olha, o Rodrigo tá comentando o seguinte, tem uma lesão que se chama do tenista, mas é por causa da moto, né? Eu acho justamente pelo movimento, né, Rodrigo? Da moto, que muita força também que se coloca, a pauta da doutora totalmente pertinente, né? Nós temos tantos motociclistas que trabalham horas e horas. Horas e horas, né? Os trabalham entregando, os motociclistas trabalham entregando, então é complicado mesmo, gente, é bem complicado mesmo. Você sabe que, e é fato, né? Quer dizer, você acelera a moto aceleradora de um lado só, e esse lado você abre e fecha o tempo todo para trocar de marcha, né? Então esse movimento e esse movimento são diferentes. E a repetição dele acaba
lesionando mesmo, né, Exato, Maria? é como a doutora falou, às vezes não é nem relacionado com o trabalho em si, mas é o movimento mesmo, de repente uma força que você coloca a mais durante muito tempo pode causar alguma lesão. O Periquito Neto está aqui comentando também a respeito, ele dá boa noite, estou gostando da matéria. Os carteiros, lembrando que o periquito é carteiro aposentado, né? Os carteiros sofrem muito por lesões repetitivas nos pulsos e joelhos, principalmente dores lombares. Excelente como a doutora descreveu, parabéns pela excelente reportagem. Esse quadro é rico em informações a todos os telespectadores. É isso aí, Periquito, obrigada. E olha, você fez uma ótima colocação referente aí também os profissionais, né, os carteiros, tão importante também. Parabéns aí a doutora, realmente pertinente, é um quadro que vem colaborando cada vez mais com a população, não só de Piracicaba, mas de toda a região, né? População de toda a região. Um abraço então à doutora, muito obrigado, viu?